Boa tarde, pessoal. Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. O vídeo de hoje, do dia 18 de dezembro de 2020, é para fazer um comentário aqui sobre uma decisão um pouco agradável que foi prolatada hoje, no 46º minuto do terceiro tempo pelo Supremo Tribunal Federal, daquele assunto tão delicado que se tratava sobre os índices de correção monetária aplicáveis ao processo do trabalho. Antes de falar, porém, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que ele é de uma importância bem expressiva, eu diria. Para aqueles que estão desavisados e para os que estão cochilando, eu vou situá-los na polêmica. Haviam algumas ações diretas de inconstitucionalidade discutindo qual índice de correção monetária deveria ser aplicável aos créditos trabalhistas, em substituição à TR, que já havia sido declarada inconstitucional justamente pelo fato de ela não refletir a correção monetária existente, em decorrência da inflação existente do país. Correção monetária é aquele índice usado para que R$1, que vale hoje R$1, no dia 18 de dezembro de 2020, ele tem o mesmo valor de R$1 em 5, 6, 7, 8, 10 anos. A TR foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal justamente por isso, por não fazer com que o mesmo real tivesse o mesmo valor quando protraído no tempo para o futuro. Não refletia a inflação. E aí se discutia qual seria o índice que substituiria esse índice de correção, a saber, a TR. IPCA ou INPC, que eram os índices aí palatáveis para substituir a taxa referencial instituída pelo governo federal. Quando do julgamento sacaram um coelhão da cartola, que é a Selic, que é um índice para corrigir débitos tributários que são menores que o IPCA e tem um agravante muito importante: eles já abarcam os juros. Então, não dá para falar que a inocência, não sabia o que estava acontecendo, só passavam por ali e acharam que a Selic era boazinha, era melhor. Não, há coisas muito importantes nessa decisão e isso foi colocado lá não por acaso. E aí hoje, nesse dia, o Supremo Tribunal Federal formou maioria e decidiu então que o índice que substituirá a TR nos processos judiciais é a Selic. E tem um desdobramento na fase pré-processual, ou seja, nos débitos trabalhistas oriundos dos contratos de trabalho, quando do vigor do contrato, ou seja, antes da distribuição da ação, os 5 anos anteriores, caso aplicada a prescrição de 5 anos, eles são corrigidos pelo IPCA. Distribuiu um processo daí para frente, Selic. E a grande discussão é: Luiz, mas a Selic, você está me dizendo que ela já abarca os juros, então quer dizer que o processo do trabalho agora não vai ter os juros mais de 1% ao mês, que está previsto na lei, que é decorrente da mora, do débito. O empregador, você está me devendo, então como você está em mora, juros de 1% ao mês porque você não me pagou na época própria, ok? Então, há duas correntes: aqueles que defendem a aplicação de todo o instituto da Selic, defendem a ideia segundo a qual, a partir da publicação do acórdão, que vai acontecer lá depois do recesso, 22, 23, 24 de janeiro, se Deus quiser, ou lá para frente, né, a depender do Supremo Tribunal Federal. A partir da publicação, os processos trabalhistas deixarão de ter os juros de 1% ao mês, sob o argumento que eu acabei de dizer, que a Selic já abarca os juros. A outra posição é no sentido de que a Selic foi utilizada nos moldes da pretensão da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a pretensão era o uso de um índice como forma de substituir a correção monetária. Com a Selic já não deveria ser aplicável para créditos trabalhistas, se fará a coxa de retalhos, usar a Selic para correção monetária e os juros na forma da lei, que é de 1% ao mês. Como eu falei, o acórdão não foi publicado ainda, tá? E da data da publicação dou como certo que haverá uma avalanche de embargos de declaração, que é aquele recurso para que sejam sanadas omissões e obscuridades no acórdão, que é o caso, justamente para saber se haverá, além da Selic, os juros de 1% ao mês contados da data da distribuição do processo ou não. Então, IPCA está fora. Vários desdobramentos.
que eu não vou falar agora, eu só vou falar depois de publicado o acórdão, mas o principal deles é que com essa decisão prolatada pelo STF, o mal pagador teve uma decisão da China. Ó, que legal, a China entrando mais uma vez em 2020. Porque o processo não tem correção monetária e juros praticamente. O que vai ser melhor? Não pagar. Ou empurrar o processo 10, 15, 20 anos. É o desmonte dos direitos sociais, é o desmonte do poder judiciário pelo próprio poder judiciário. Então fico alerta, não criem pânico por hora, vamos esperar a publicação. Eu vou ler o acórdão do Supremo Tribunal Federal e no momento oportuno eu vou colocando todos a par do que está acontecendo, tá? Então é isso, fechamos um ano muito mal, um ano terrível de 2020 e foi a pior decisão que poderíamos ter. Um abraço do sempre amigo Olivieri e vamos em frente.